Pessoal, boa noite. Vamos iniciar o nosso primeiro encontro de Boa noite. farmacologia. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando, tá? Então, primeiro, para a gente iniciar essa aula, a gente precisa entender qual que é a definição de farmacologia. Quem falou alguma coisa? Então, a farmacologia, ela é definida como o estudo dos efeitos que o fármaco vai fazer no funcionamento dos sistemas vivos. No caso, qual que é o efeito que os medicamentos irão fazer no nosso organismo? Então, a farmacologia, ela nasceu em meados do século. Pessoal, então, ela nasceu em meados do século XIX. E ela vem desde os primórdios da civilização, que antigamente era usado muitos remédios à base de ervas para, tipo chás, igual a gente usa hoje em dia ainda, né? E farmacopeias foram escritas e o mercado dos boticários floresceu, porque antigamente as farmácias eram conhecidas como boticas. E o impulso da farmacologia, ela veio da necessidade de melhorar os resultados de intervenções terapêuticas pelos médicos. Porque o que, que acontece? Eles eram hábeis à observação clínica e a diagnóstico, mas em prescrever os medicamentos para tratar dessas doenças que eles diagnosticavam, eles não eram tão efetivos, eles tinham ideias mirabolantes, então, com isso, teve o impulso da farmacologia. Até o final do século XIX, o conhecimento do funcionamento normal e anormal do organismo, ele era rudimentar. Então, não permitia uma compreensão efetiva dos efeitos dos fármacos. Então, era necessário estudar mais profundamente o organismo humano para entender como que ele funcionava, para depois criar fármacos e entender como que esses fármacos iriam agir no organismo. E essa compreensão, ela vem da prática, né, da prática clínica. E a ciência só poderia ser estruturada a partir de fundamentos seguros da fisiologia, que é o estudo do funcionamento do corpo, da patologia, que é estudada, onde que vêm as doenças, como que elas eram originadas, e da química, porque todos os fármacos, né, têm uma estrutura química,
precisa da química farmacêutica para entender o funcionamento desses fármacos. Então, precisava de tudo isso, de toda essa estrutura, para conseguir ter um impulsionamento melhor da farmacologia. E a gente teve alguns marcos importantes durante essa trajetória da farmacologia. Primeiro aconteceu em 1858, quando Virchow propôs a teoria celular. Foi ele quem propôs que o nosso organismo era formado por inúmeras células. E em 1868, teve o primeiro uso de uma fórmula estrutural para descrever o composto químico. Em 1878, Pasteur descobriu a bactéria como causa da doença. Então, esses foram marcos importantes para o desenvolvimento da farmacologia. Então, ela se relacionava exclusivamente com a compreensão dos efeitos de substâncias naturais. Por exemplo, a gente tem substâncias que são naturais, que são utilizadas até hoje e que já eram conhecidas naquela época. Por exemplo, a quinina, que vem da quina. A tropina, que também usamos até hoje, que vem de uma planta que chama beladona. Tem os digitálicos, né? Que é extraído da digitalis purpúrea. Tem também a morfina, que foi extraída do ópio da papoula. Então, são coisas que já eram conhecidas antigamente, que ainda são usadas hoje em dia, só que com eles sabem falar precisamente o que causa qualquer estrutura química. Então, um aperfeiçoamento inicial foi a purificação desses compostos ativos de plantas, né? E em 1805, Frederick purificou a morfina a partir do ópio, que foi um dos exemplos que eu citei anteriormente. E os primeiros farmacologistas, eles concentraram mais atenção nos fármacos, né, derivados de planta, como quinina, digital, atropina, efedrina, estricnina e outros. Como eu falei, são utilizados até hoje. E aí, a gente precisa entender alguns conceitos para poder ficar mais fácil o entendimento da farmacologia no geral. Primeiro, o que são medicamentos? Os medicamentos, eles são uma composição de um ou vários princípios ativos, que é o ativo em si, que é o que vai fazer a atividade farmacológica, mais recipientes. O que são esses recipientes? Eles vão ser responsáveis por dar uma estabilidade ao medicamento, para que ele fique estável durante todo o período de validade, vai evitar que esses medicamentos causem muitos efeitos adversos. Então, o medicamento é a composição tanto do produto inativo, que no caso são os recipientes, quanto os ativos, que é de fato o princípio ativo que vai fazer o efeito farmacológico. O que são drogas? Porque na farmacologia, muitas vezes vocês vão ouvir falar drogas. A droga, no caso, ela é qualquer substância que seja natural ou sintética que, quando introduzida no organismo, ela é capaz de fazer uma modificação da sua função. Seja uma modificação para um efeito adverso ou não. O princípio ativo é, como eu falei anteriormente, é o componente que vai fazer o efeito farmacológico. Ele vai interagir com o nosso organismo, vai haver uma reação bioquímica, né? Uma reação fisiológica e que vai restaurar ou melhorar a saúde do indivíduo. Vai realmente ter o efeito farmacológico em si.
O placebo, ele é um produto inerte. Esse produto, ele é produzido com o intuito de ser idêntico ao produto original, porém, ele não vai ter uma atividade farmacológica. Biodisponibilidade. A biodisponibilidade, ela é a velocidade e a extensão com que o princípio ativo vai entrar na circulação e vai alcançar o local de ação. Bioequivalência. A bioequivalência, ela é a demonstração da equivalência farmacêutica entre produtos apresentados sobre a mesma forma farmacêutica. E tem que ter a mesma ele tem que ter o mesmo efeito, o mesmo tempo de meia-vida, ele tem que fazer o efeito no mesmo prazo, eles têm que ser idênticos em tudo. Intercambiabilidade, ele já vai ser quando que um medicamento pode ser substituído por outro. E para esse medicamento ser substituído por outro, ele vai ter que ter a mesma bioequivalência e a mesma biodisponibilidade, além de ter a mesma qualidade, segurança e eficácia. O que é a dose? A dose vai ser a quantidade necessária que a gente precisa daquele princípio ativo para que ele faça um efeito farmacológico. Posologia, ela é a forma que esse medicamento vai ser administrado, né, como toma, né, como se utiliza ele. O efeito adverso, ele pode ocorrer durante ou após o uso do medicamento. Então, vai ser a resposta prejudicial, que são classificados como os efeitos adversos. E não tem necessariamente relação com o medicamento em si. E já a reação adversa, isso já é comprovado que realmente é do medicamento. Meia-vida já é o tempo em que o medicamento leva para cair a concentração pela metade no organismo. Então, a farmacologia, ela é dividida em diversas áreas. A gente tem a farmacoterapia, farmacocinética. A farmacocinética, ela já a gente vai estudar ela também posteriormente. A farmacocinética, a gente vai estudar o que o medicamento vai fazer com o nosso organismo. E a farmacodinâmica, a gente vai entender o que o organismo vai fazer com o medicamento. Qual vai ser o caminho que ele vai percorrer quando ele for administrado. Farmacologia clínica, ela é mais para entender interações medicamentosas, entender os efeitos adversos, as reações adversas que um paciente pode estar tendo com o medicamento. Farmacognosia, ela já é mais voltada para produtos relacionados a ativos de produtos fitoterápicos, também junto com a fitoterapia. Farmacoepidemiologia, eles estudam o medicamento em si. Por exemplo, o medicamento foi liberado e aí eles vão ficar acompanhando todos os lotes desse medicamento para ver se está ocorrendo algum efeito adverso diferente, se teve algo que eles devem se preocupar, se precisa retirar ou não esse produto do mercado. E a farmacotécnica envolve toda a produção de um novo medicamento ou, por exemplo, fórmulas manipuladas.
já vai entrar mais na farmacotécnica. Então, aqui, a gente vai entrar primeiro, nessa primeira aula, a gente vai falar mais sobre a farmacocinética. Como eu falei anteriormente, é a parte da farmacologia que estuda o que o organismo faz com o medicamento, os caminhos que o fármaco percorre no organismo. Aí a gente vai ter administração, distribuição, metabolização e eliminação. E a gente tem uma regrinha para a gente gravar esses caminhos, que eu coloquei até de vermelho aí. ADME, né? Para ficar mais fácil quando a gente for falar posteriormente. Então, a administração vai ser como esse medicamento vai entrar no organismo. Pode ser administração por via oral, via injetável, pode ser tópica. A distribuição é como que ele vai ser distribuído, né? Vai falar da parte da absorção, como que ele vai chegar no organismo. Metabolismo já vai envolver mais o fígado e a eliminação vai envolver mais a parte renal mesmo. Então, primeiro, na parte de administração, a gente vai falar da administração oral. Um fármaco, quando ele é administrado por via oral, é necessário que ocorra a absorção do medicamento. Então, a absorção vai ser a transferência do fármaco do local de administração para a corrente sanguínea. Quando um fármaco ele é administrado por via intravenosa, né, que vai ser direto na veia, ele não vai ter a etapa de absorção, porque ele já vai cair direto na corrente sanguínea. A absorção, ela ocorre no intestino e acontece por transferência passiva. E a velocidade de absorção ela é determinada pela ionização e solubilidade do fármaco. Então, aqui, ó, transferência passiva. Então, vai ser essa parte aqui. A maioria dos fármacos, eles são absorvidos dessa forma. Por difusão simples, né? Se for um fármaco lipossolúvel, o que é lipossolúvel? São fármacos que são mais solúveis em óleo, né? Em lipídios. Por quê? Porque a membrana celular, ela é composta por fosfolipídios. Essas cabecinhas aqui, vamos dizer que é a parte oleosa, né? E aqui é a parte hidrofílica, que tem afinidade com água. Então, quando o fármaco ele tem uma melhor afinidade com lipídios, ele vai passar por difusão simples, vai ser absorvido tranquilamente. Quando o fármaco ele já não é tão lipossolúvel assim, ele vai precisar de ajudas de algumas enzimas, né? Que enzimas são proteínas, para atravessar essa membrana, que é a difusão facilitada, que também é um transporte passivo. Ou vai passar por esse caminho, ou por este, né? Essa enzima aqui, ela já fica preparada para receber o princípio ativo, e essa daqui tem que ter uma ativação. E já alguns fármacos que não são tão lipossolúveis assim, vai atravessar a membrana por transporte ativo. Esse transporte ativo vai ser do meio menos concentrado para o mais concentrado, então vai ter gasto de energia. Então, voltando aqui. A velocidade de absorção é determinada pela ionização e solubilidade do fármaco. Solubilidade é o quê? É hidrossolúvel ou lipossolúvel? Então, a gente tem que gravar uma coisa importante.
fármacos lipossolúveis, eles são melhores absorvidos pelo organismo. Lipossolúveis é o quê? Que tem afinidade com lipídios. Porém, esses medicamentos, eles vão ter uma dificuldade em ser excretados, porque nossa urina é quase que 90% composta por água. Então, vai ter uma dificuldade desse fármaco em ser excretado. Então, tem que ter um cuidado na administração desse fármaco, porque ele pode ser mais tóxico dependendo da dosagem administrada, né? Só que o efeito dele vai ser um efeito prolongado. Já a questão da ionização envolve pH. Um fármaco que ele é mais ácido, ele vai ser melhor absorvido em meios ácidos. E os que são básicos são melhores absorvidos em meio básicos. Porém, a maioria dos fármacos, eles são absorvidos no intestino. Então, a maioria dos fármacos, eles são básicos, né? Tem uma estrutura mais básica do que ácida. Então, aqui, como eu já expliquei para vocês, fármacos lipossolúveis passam diretamente pelos fosfolipídios e fármacos hidrossolúveis passam pelos canais preenchidos por água. Quais fatores que vão influenciar nessa absorção gastrointestinal? Conteúdo gastrointestinal vai interferir. Se tem a presença de alimento ou não vai interferir na absorção. Se tem mais alimento no intestino, o fármaco não vai conseguir aproximar das velocidades do intestino. Então, vai ser mais demorada a absorção. Motilidade gastrointestinal. O que acontece? Se, vamos supor, uma pessoa com diarreia. Quando a pessoa está com diarreia, significa que a motilidade gastrointestinal dela está muito alta. O intestino dela está fazendo muita contração. Então, o fármaco não vai ficar tempo suficiente no intestino para que ele seja totalmente absorvido. Então, também vai interferir. Fluxo sanguíneo esplênico. Esse fluxo sanguíneo esplênico é o fluxo sanguíneo de uma veia que sai do intestino para o fígado. Se o fluxo sanguíneo estiver alto, esse medicamento vai passar mais rápido para o fígado. Então, ele vai ser absorvido mais rápido. Se estiver lento, mesma coisa. O tamanho da partícula e a formulação também vai interferir. As partículas menores, elas vão entrar mais rápido na membrana da célula, vai ter mais facilidade de entrar. E a formulação, o que vai interferir? Por exemplo, um medicamento líquido que seja administrado por via oral, as partículas já estão dissolvidas, já estão solubilizadas, então elas estão menores. Então, vão ser absorvidos mais rápido. Já um comprimido, por exemplo, ou uma cápsula, tem que sofrer toda aquela degradação para depois começar a ser absorvido pelas membranas. E os fatores físico-químicos é o que eu falei anteriormente, pH, se é ácido ou se é básico. Administração sublingual. Esse tipo de absorção, ela vai ocorrer diretamente na cavidade oral, né? Embaixo da língua. Então, tem um efeito mais rápido. Por quê? O medicamento, ele não vai ter o metabolismo de primeira passagem, que esse metabolismo ocorre lá no fígado. E ele é ideal para fármacos que são instáveis em pH ácido, né? No caso, eles não precisam chegar no estômago e o pH ácido do estômago não vai inativá-los. Ou
então medicamentos que são rapidamente metabolizados pelo fígado. Porque a função do fígado é essa, metabolizar o medicamento para que ele saia mais rápido do nosso organismo. Administração retal. A administração retal é utilizada em fármacos que devem produzir um efeito local ou sistêmico. Porém, a absorção dessa via, ela não é confiável. Só que ela pode ser bem útil em pacientes específicos. Por exemplo, se uma pessoa tiver dando vômito, não consegue engolir o medicamento e não tem possibilidade de outro meio, né, que poderia ser injetável, a via retal é uma opção, tá? Porque vai ser tanto o efeito local quanto sistêmico. Só que não se sabe exatamente como que a absorção dessa via ocorre, mas nesses casos ela é bem útil. Administração cutânea, né? Que é a administração na pele. Ela é usada quando se necessita de um efeito local mesmo. Pode ser algum produto para alguma irritação na pele. E às vezes pode haver também um efeito sistêmico. Nesse caso, são produtos que têm um veículo de absorção transdérmica. Normalmente são géis hormonais, tem produtos que são muito utilizados para reposição hormonal, que o pessoal faz essa aplicação por via cutânea e usam uma base transdérmica para poder conseguir passar por todas as camadas da pele e chegar em todo o sistema através da corrente sanguínea. Então, é uma absorção, vamos dizer que é uma absorção mais lenta, então tem um efeito prolongado, vai sendo liberado aos poucos. E a maioria dos fármacos, né, é muito pouco absorvido pela pele intacta. Aí eu trouxe um exemplo dos organofosforatos, que seria uma exceção, né? Porque ele é muito bem absorvido numa pele intacta e causa intoxicação grave. Que esses organofosforados é um ativo que tem naqueles produtos agrícolas, né? E as formas farmacêuticas que podem ser usados para absorção cutânea são géis, adesivos, sprays nasais e colírios. Administração por inalação. A absorção por via inalatória, ela é normalmente utilizada para anestésicos voláteis e gasosos. O pulmão, ele pode ser tanto uma via de administração quanto uma via de eliminação, só que em pequenas quantidades. Os fármacos que causam efeito nos pulmões, eles podem ser administrados, né, por essa via, para alcançar altas concentrações no local, né, no caso no pulmão. Porém, pode haver efeitos adversos sistêmicos, porque tem vários medicamentos para ajudar, né, alguma coisa no pulmão, que também vai agir indiretamente nos receptores, que também são os receptores beta, tem receptor beta tanto no coração quanto no pulmão, né, nas vias respiratórias, que aí, por exemplo, o rinossoro. Rinossoro, ele é usado na via respiratória para poder causar vasoconstrição nos vasos sanguíneos das vias inalatórias. E eles vão agir justamente nesses receptores beta. Porém, existe o beta 1 e o beta 2. Só que o rinossoro, ele não é seletivo para o beta 1 que está nas vias aéreas.
e ele vai interferir também no beta-2 que está no coração. Por isso que tem pessoal que é viciado, né, em rinossoro, que acaba tendo taquicardia, porque acaba que os vasos sanguíneos do coração também vão estar com, constrictos, né, contraídos, e o coração vai ter que fazer mais movimento para conseguir bombear esse sangue. Então, é um exemplo dos efeitos sistêmicos que um produto de via inalatória pode causar. Administração por injeção. Então, a injeção de fármacos por via subcutânea ou intramuscular vai produzir um efeito mais rápido que a administração oral. Então, a velocidade de absorção ela vai depender do local de aplicação e do fluxo sanguíneo local. E a gente tem também a injeção intratecal, que é menos comum, né? Que ela ocorre no espaço subaracnoide e tem propósitos especiais. Agora, a gente já vai para o segundo caminho que o fármaco vai passar. Então, a gente teve a administração do fármaco e agora a gente vai entender como que ele vai ser distribuído pelo organismo até chegar no local de ação. Então, a distribuição é o quê? É o processo o qual a substância vai deixar a corrente sanguínea, né? Porque o medicamento foi administrado, foi absorvido, chegou na corrente sanguínea. Agora, a gente vai entender como que esse fármaco deixa a corrente sanguínea, vai passar para intestícios, células ou tecidos. Então, lá no sangue, eles vão ser transportados por proteínas plasmáticas. E eles podem ser influenciados por diversos fatores: lipossolubilidade, perfusão sanguínea e ligação com proteínas. Perfusão sanguínea é a velocidade, né, do fluxo do sangue. Então, como que a lipossolubilidade vai interferir na distribuição do fármaco? Então, ó, fármacos que são lipossolúveis, né? Ele vai ter um maior volume de distribuição, porque ele é melhor absorvido. Se ele é lipossolúvel, de novo, ele tem afinidade com lipídios. Então, eles têm uma grande tendência a se acumular na gordura, né? Então, por isso que tem que tomar cuidado com a quantidade de administração de fármacos lipossolúveis, porque eles podem causar toxicidade e atravessam a membrana das células com mais facilidade. Perfusão sanguínea. Como que ela vai interferir na distribuição de fármacos? Então, a distribuição dos fármacos ele não é igual, pois o fluxo sanguíneo varia dependendo do local, né? Então, um local que tem um maior fluxo sanguíneo vai receber mais fármacos do que um local que não tenha tanto fluxo sanguíneo. A distribuição ela vai ser rápida em tecidos e órgãos, porque são locais, né, que têm um maior fluxo sanguíneo, principalmente fígado, rins e cérebro. Só que o cérebro, a gente já tem um outro aspecto, que no caso é se o fármaco consegue ou não atravessar a barreira hematoencefálica, né? Porque ela é bem seletiva e não é qualquer coisa que ela deixa atravessar. Ainda bem, né? Então, áreas mais vascularizadas recebem mais medicamentos. E a ligação com proteínas. Os fármacos que têm uma maior afinidade
por proteínas, eles vão ter uma menor distribuição. Por quê? Se o fármaco está lá no sangue, né, ligado a uma proteína, normalmente a proteína carreadora vai ser a albumina. Então, o que que acontece? Esse fármaco está lá ligado na albumina. Se ele tem uma afinidade muito grande com ela, ele não vai conseguir se desligar tão facilmente, se desprender tão facilmente, para poder ser distribuído nos órgãos ou tecidos onde que ele tem que fazer o efeito, né? Então, isso vai interferir muito na distribuição. E apenas os fármacos que estão livres vão conseguir atravessar o epitélio vascular, né? Vão conseguir atravessar as paredes das veias para chegar no interstício, então chegar nas células. Fármacos que estão ligados a essas proteínas, eles vão permanecer inativos. Por isso que tem algumas administrações simultâneas que são muito preocupantes, né? Porque o que acontece? Um fármaco tem uma afinidade maior por essa proteína. Se ele for utilizado com um fármaco que já tem uma menor afinidade com essa proteína, então vai aumentar a quantidade dele no tecido, né? No tecido, nas células. Então, vai ter um acúmulo desse medicamento. E pode haver uma interação medicamentosa, onde que o fármaco que tem mais afinidade com a proteína, né, vai se ligar nela, e o outro vai ficar muito disponível e vai ser distribuído em maior quantidade. E quando os estudos desses fármacos acontecem, eles têm, né, a interação medicamentosa, vocês podem até olhar por curiosidade nas bulas, que não pode ser administrado com tal medicamento, porque pode potencializar o efeito. Só que às vezes nem o profissional de saúde muitas vezes sabe, né? O médico talvez não sabe, ou o paciente não comunicou que estava usando tal medicamento, e aí vai e ocorre. Por isso, o fármaco que tem mais ligação com a proteína não vai fazer efeito nenhum, vai ligar lá. Só que aí a quantidade do outro vai ser bem maior. Vamos supor que para aquele medicamento fazer efeito a gente precisava de 20 miligramas. Só que esses 20 miligramas, quando se faz o estudo, já se leva em consideração que uma porção vai ficar ligado à proteína. Só que aí vem outro que tem uma afinidade muito maior, se liga à proteína, e aí já vai ter uma porção bem maior do fármaco, vamos supor que 2 miligramas iriam ficar na proteína. 18 iria chegar no local de ação e fazer o efeito farmacológico. Só que agora não vai ser mais 18, vai ser 20 em grande quantidade. Então, pode causar uma toxicidade devido a uma interação medicamentosa. Então, tem que ficar muito atento a isso. Biotransformação. A biotransformação, ela é o mesmo que a metabolização. Então, ela é o que? São reações bioquímicas que são aceleradas, né, catalisadas por enzimas, para facilitar a eliminação dos fármacos. Então, quando o medicamento, né, o princípio ativo, chega no seu local de ação, ele vai ser metabolizado, ou seja, ele vai ser biotransformado para que ele seja excretado do organismo, né? Então, essa biotransformação ela vai ocorrer em 2 fases e ela é feita no fígado, ela acontece lá no fígado. Na primeira fase, o medicamento vai passar por reações químicas de redução, hidrólise ou oxidação. Para quê? Para se tornarem hidrossolúveis. E aqui, quem vai estar catalisando essas reações
vai ser a enzima citocromo P450. Então, a maioria dos fármacos já conseguem ser eliminados depois dessa primeira fase. Mas vamos supor que esse fármaco ele é muito lipossolúvel, muito. Ou seja, então ele não vai querer sair do organismo, não vai querer sair das células, porque vai estar muito bom para ele. Aí ele vai ter que passar por uma segunda fase. Nessa fase vai ocorrer a conjugação. Nela, o fígado ele vai unir com esse fármaco algumas moléculas hidrossolúveis, que pode ser o ácido glicurônico, o ácido acético ou algum aminoácido. Quando faz essa conjugação, a fórmula, né, fórmula química do fármaco, ela vai se tornar mais hidrossolúvel. E aí, então, ele vai conseguir ser encaminhado para os rins para poder ser eliminado na urina. A biotransformação também tem uma relação de conversão com de conversão de profármacos, né? O que seriam esses profármacos? É quando um composto, né, original, ele não é ativo e para se tornar ativo, ele tem que passar naquele metabolismo de primeira passagem. Então, ele vai ter que passar no fígado. E ele vai começar a fazer o efeito só quando ele passar no fígado. Então, a gente tem diversos exemplos, que é prednisona e prednisolona, cortisona e hidrocortisona. Então, eles vão entrar, vão estar inativos, só vão ativar depois que passar pelo fígado, né? Então, o fármaco, ele vai demorar um pouco mais para fazer o efeito. Enquanto os fármacos que já estão ativos, né, já vão entrando, já vão começando a ser absorvidos e já vai ter o efeito mais rápido. Então, aqui eu trouxe os exemplos, né? A cortisona, ela é um profármaco. Quando ela passa pelo fígado, ela se torna a hidrocortisona. Só que a cortisona, assim, eu acho que não me lembro de ser comercializada, né? Então, já usamos a hidrocortisona. Um que é muito conhecido, né, é a prednisona com a prednisolona. Então, a prednisona, ela é o profármaco e a prednisolona é o ativo. Temos também a azatioprina, também conhecida. Ela é um profármaco e ela vai se tornar um fármaco ativo, né, depois de passar pelo fígado, que se chama mercaptopurina. Aí eu trouxe o exemplo de dois, né, ativos que quando passam pelo fígado, eles se tornam tóxicos. Aí eu trouxe o exemplo do paracetamol, só que assim, a gente tem que avaliar a dose também, que eu trouxe aqui para vocês ver o quão importante é a gente ter o cuidado com as dosagens. Paracetamol, quando ele passa pelo fígado, ele vai se tornar, uma parte dele, né, gente, vai se transformar num metabólito tóxico, que tem esse nome aí maravilhoso, N-acetil-P-benzoquinona imina, né? Só que para ter um volume de metabólito tóxico para matar uma pessoa, é paracetamol demais que a pessoa tem que tomar. Porque olha aqui, a dose máxima diária dele por dia é de 4 gramas. Pode matar? Pode, mas a pessoa tem que tomar paracetamol demais, né? Então, é uma coisa mais rara de se acontecer. Já o outro exemplo que eu trouxe para vocês é o diazepam, né? Inclusive é um tarja preta que age no sistema nervoso central
Então, esses não é à toa que são tarja preta, né? Olha para vocês verem. A dose dele é 30 miligramas, a dose máxima diária, então é muito pouco. Então, para a pessoa se intoxicar com ele, é muito mais fácil. Tanto que a gente vê, infelizmente, pessoas que tentam se suicidar tomando diazepam, né? O clonazepam, lorazepam, todos esses aí que são utilizados para dormir melhor, né? Então, tem que tomar um cuidado imenso, principalmente quando administrados por via injetável, né? Porque é muito fácil de intoxicar com um medicamento desse. Ele é um profármaco, ele vai ser biotransformado e uma parte vai ser o ativo, que é o nordiazepam, e outra parte vai ser o metabólito tóxico, que é o oxazepam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas dosagens. Na drogaria, é menos perigoso, né? Porque você já vai dispensar um medicamento pronto, que já vem com aquela dosagem. Já na manipulação, né? Ou em hospitais, isso se torna bem mais perigoso, porque em manipulação, se a dosagem lida na receita passar por todas as pessoas errado, é muito grave, né? Vamos supor que seria 3 miligramas, no exemplo. A pessoa manipulou 30, facilmente a pessoa pode ser intoxicada, né? Ou errar a dosagem num fracionamento dentro de um hospital. Então, são coisas que a gente tem que ter bastante atenção, bastante análise crítica, né? Então, quais são os fatores que vão interferir na biotransformação dos medicamentos? A gente tem fatores constitucionais, né, que são o quê? Idade, sexo, peso corporal, fatores genéticos. Por exemplo, um bebê, ele tem um fígado imaturo. Então, é muito mais fácil dele ser intoxicado, né? Ou um idoso, por exemplo. Condicionais pode ser o quê? Temperatura corporal. Se a temperatura estiver muito alta, pode ter um excesso de atividade enzimática. Então, essa biotransformação vai ser mais acelerada ainda. Status patológico. E fatores externos, que pode ser o meio ambiente, dependendo de. Ai, meu Deus, me fugiu o nome aqui. Pressão, né? Tem lugares que tem uma pressão mais alta, uma pressão mais baixa, que muda todo o funcionamento do organismo. Então, isso vai interferir na biotransformação de um medicamento. E agora, chegamos na reta final do medicamento dentro do nosso organismo, que é o quê? A excreção ou eliminação. A excreção, então, né, é o processo pelo qual o fármaco será removido do organismo. A maioria, né, quase 100% dos fármacos são eliminados pela urina. Pode ocorrer uma eliminação também por outras vias, mas assim, quantidades bem menores, assim, que nem é necessário a gente levar tanto em consideração. A gente precisa saber que existe, mas é muito pouco. Que é pela via biliar, pulmonar e em menores quantidades ainda no suor, lágrima e saliva. Eu não sei se vocês já repararam, quando a gente toma antibiótico por muito tempo, parece que além da nossa urina estar com um cheiro diferente, o suor também fica com um cheiro muito forte, né? Dependendo de qual seja o antibiótico. E a excreção adequada desse medicamento é essencial para evitar que haja uma toxicidade e garantir uma resposta adequada ao tratamento. Então, como que vai ocorrer essa
eliminação, né? Essa excreção do medicamento. Então, ela vai ocorrer em três etapas, né? Nos rins. Primeiro é a vai ocorrer nos rins, né, em três etapas. A primeira etapa é a filtração glomerular. O que que é? O fármaco, ele vai atravessar fenestras, né, na cápsula de Bowman e vai fazer essa travessia, né, através de transporte ativo, que foi aquele primeiro desenho lá que eu expliquei para você. Moléculas pequenas do meio menos concentrado, né? Menos concentrado, que tem menos íons, para o mais concentrado. Depois que passou, né, que fez essa travessia, vai haver a secreção tubular. Os fármacos, eles vão ser ligados à albumina e transportado, né, já vai ser um transporte ativo, né, vai ter gasto de energia, pelos capilares sanguíneos para o lúmen tubular. Isso aqui, ela já vai ocorrer com moléculas maiores. Por isso que a gente vai ter um gasto de energia, vai ser um transporte ativo. Ficou faltando só um minutinho que a outra parte vai estar no outro slide. Só um minutinho. Estranho, hein?
Estava só verificando aqui, pessoal, que ficou faltando um pedacinho do slide, mas é isso. Então, na farmacodinâmica, a gente, aliás, né, na farmacocinética, a gente entendeu que é o caminho que o fármaco vai percorrer no nosso organismo. No próximo encontro, a gente vai falar mais da farmacodinâmica. A farmacodinâmica, ela é um pouco mais complexa do que a farmacocinética, porque aí a gente vai começar a entender o que o fármaco vai fazer no nosso organismo, que tipo de reação vai acontecer, né? Aí a gente vai começar a entender o que vai ocorrer lá no local de ação. Como que será o mecanismo de ação do fármaco? Ah, como que o fármaco sabe que eu tô com dor de cabeça e resolve minha dor de cabeça? Que é uma pergunta que muita gente faz, né? Principalmente quando a gente é técnico em farmácia ou é farmacêutico, eles questionam muito, né? Então, esse assunto a gente vai tratar no próximo encontro, porque já é um assunto mais complexo, é um pouco mais complexo para entender, mas é muito interessante, né? Sim, eu adoro, eu tô até suspeita a falar. Acredito que vocês vão gostar muito também. Então, é, na próxima aula a gente vai entrar mais nesse aspecto. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar. E à medida que vocês forem lendo a apostila, porque aqui a gente não vai ficar lendo apostila, né? Eu vou trazer de uma forma mais didática, os assuntos mais resumidos do que está lá na apostila, né? Porque a apostila vocês já têm, vocês vão ler. Vou trazer de uma forma mais didática, mas se tiver algo que vocês tenham lido lá na apostila, tenham ficado com dúvida, por favor, tragam. Se eu não souber responder, eu vou procurar saber e tiro a dúvida de vocês posteriormente, tá? Então, por hoje, a nossa aula finaliza por aqui. Tenha uma boa noite e até mais. Boa noite. Boa noite.